aqui na segunda etapa aqui da nossa conversa. Pode sentar, queridos, por favor. A gente está na casa do pai. Na casa do pai a gente fica à vontade. Eu adoro na casa do meu pai. Eu sento no sofá, eu abro a geladeira. Casa do pai é uma benção, não é, irmãos? Amém. Essa aqui é a casa do pai também para nós. Irmãos, a gente é o nosso terceiro momento aqui de conversa, de comunhão. A gente, semana retrasada, nós tratamos o tema da parábola dos talentos, que Deus confia a cada um talento. Agora, pela manhã, nós trabalhamos Lucas, no capítulo 8. Está com a sua Bíblia aí? Diz um amém aí. Nós lemos Lucas, no capítulo 8. Também fala da parábola dos talentos, mas antes, né? Fala da parábola do semeador. E aí você vem aqui ele explicando essa parábola do semeador, do Senhor Jesus. E eu quero convidar agora a igreja a abrir a Bíblia, permanecer com ela aberta, mas dá uma folhada para frente em Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, o nosso tema central é o 28, mas eu queria começar a ler do 25 em diante. Lucas 14, 25. Até agora, irmãos, que eu trouxe para vocês foi uma grande reflexão sobre a importância do dinheiro, sobre a relevância dele. Agora eu quero compartilhar com vocês nessa próxima hora como administrar bem o dinheiro. Então a gente vai ler isso juntos, as finanças à luz da Bíblia. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém me segue, olha aí, quem é seguidor de Jesus aqui? Amém. Se alguém que me segue amar o pai, a mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la, quem faz isso? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo: aí, ó, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei irá a uma guerra sem antes avaliar o seu exército de 10.000? Poderia derrotar os de 20.000 que vêm contra ele? E, se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe? Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo o que possui. Acho que está bom por aqui, irmãos. Irmãos, o texto aqui traz reflexão para nós. Se você puder, por favor, passar lá o slide, chega lá onde está na parte prática, dinheiro prática, por favor. Esse texto aqui traz para nós um puxão de orelha, assim, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, falando que aquele que quer servi-lo de verdade tem que fazer um bom planejamento. Aquele que quer seguir a Jesus Cristo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. Aquele que se dispõe a servir a Jesus Cristo precisa entender que toda ação tem uma reação, tudo que você faz hoje tem uma consequência. A reflexão que o Senhor Jesus traz a nós aqui, que nós precisamos, se você quer seguir a Jesus Cristo, você precisa ter um planejamento. Se você vê que não vai conseguir ganhar uma batalha, a palavra nos diz que nós temos que, antes da guerra começar, a gente tem que fazer um acordo. Antes de eu começar a construir uma torre, eu já preciso calcular qual é o custo disso. Trazendo para os dias atuais, Rafa, o que isso tem a ver com o texto de hoje? A gente vai trabalhar esse tema e vocês vão ter uma clareza bem interessante disso. Se você pretende viver até os 100 anos e quer ser um discípulo de Cristo, quanto isso vai custar para a sua vida? Você quer formar o seu filho, quanto isso vai custar? Rafa, eu estou com dívidas muito altas, tem uma guerra na minha vida financeira aqui. Será que não é hora da gente fazer um acordo? Será que não é hora da gente começar a refletir sobre o quanto
em que tipo de negócio que nós estamos fazendo e como que eu vou pagar isso? A Bíblia fala, mandar uma delegação. Aquele que quer seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz, ou seja, tem que ser responsável, tem que negar muitas vezes os valores do mundo, os desejos do mundo, para seguir o Senhor. Então, essa vai ser a nossa conversa nessa próxima hora. Benjamin Franklin, não sei se todo mundo conhece aqui, geralmente o pessoal lembra dele porque ele foi aquele doido que empinou a pipa na chuva e tomou um choque, né? A eletricidade existe, né? Mas esse cara foi tão importante que na nota de $100 está a carinha dele. Acho que a gente tem que ver esse cara é muito valioso, né? Ele diz o seguinte: se você falha em planejar, está planejando falhar. É muito forte isso. Quem assistiu o Convite também, inclusive, é um filme muito bom, que é um filme das irmãs, como que é, pô? Das irmãs Williams, tenista. O pai dela, o tema do pai das meninas era isso aqui: se você falha em planejar, está planejando falhar. E essa reflexão, isso transformou a vida das irmãs Williams, as primeiras mulheres negras a se tornarem campeãs de tênis, que era um esporte totalmente elitista, branco e tudo mais, né? E assim, esse tema é o que nós vamos tratar agora, nessa manhã. Vai ser o nosso culto a Deus, trazendo essa reflexão. Pode passar mais uma? Está passando. Tec, tec. Aí! Vamos começar, meus irmãos, refletindo aqui sobre o nosso controle orçamentário. E a reflexão que nós trazemos aqui está lá em Provérbios, no 31:16. Irmãos, nossos antepassados, vamos lá, meu avô, minha avó, bisavô, eles tinham um pedacinho de terra, certo? Quem aqui lembra dessa imagem dos seus parentes, tal, tendo um pedacinho de terra? Eles plantavam apenas uma coisa naquela terra? Quando tinha algum bichinho ali para comer, tá? Não estou falando de pet não, tá bom? Eles tinham apenas um tipo de animal? Geralmente quando a gente olha para as fazendas, a gente vê assim, fazenda, sítiozinho, terrinha e tal. O rapaz tem uma vaca, tem galinha, o que mais? Porco, cachorro não pode comer, gente. A gente não é chinês, brincadeira. Né? Vai lá, tem cavalo não come também, mas trabalha, né? Jumento, lagartixa, calango, né? O que tem a gente vai colocando na fazenda. E planta mandioca, planta milho, e tem uma horta lá com um monte de coisinha, e planta feijão, pé de lá, aí tem um monte de pé de coisa lá e tal. E, irmãos, olha que interessante. Nossos antepassados tinham uma sabedoria que nós precisamos diversificar as fontes de renda. Que nós não podemos depender de uma única fonte de renda. E Provérbios 31 fala disso. Que depois vocês vão ter acesso a esse material todo, vocês podem consultar cada um dos textos que eu citei aqui. Se eu for citar, a gente não vai conseguir trabalhar o conteúdo completo. Nós precisamos ter múltiplas fontes de renda. Durante um período da sua vida, você vai ter uma fonte de renda só, tá tudo bem. Mas você precisa construir essa fonte de renda, você tem que ser especialista naquilo que você faz e começar a poupar dinheiro. E eu vou mostrar para vocês que com investimento bem feito, você pode multiplicar o seu capital e ter mais uma fonte de renda proveniente de juros. Que a gente até leu no domingo retrasado, que o próprio Senhor falou: poxa vida, você sabe que eu sou assim? Você deveria dar seu dinheiro aos bancos para que pudesse render. Só que não basta simplesmente a gente poupar dinheiro. O convite que eu faço a cada um de vocês, discípulos de Cristo, é que vocês tenham um propósito nesse planejamento. Você vai construir uma torre? Você quer construir um casamento sólido? Você quer educar os seus filhos? Você quer ter uma saúde? O que você quer da sua vida? Qual é o seu propósito? Eu trabalho com investidores há muitos anos. E é curioso essa conversa que eu tenho com as pessoas, porque todo mundo quer ganhar mais. Nada de errado em ganhar mais. Quero melhor rendimento. Aí eu faço uma seguinte pergunta que quebra todo o castelinho de carta. Assim, para que tanto dinheiro? Qual que é o propósito? Aí, falei, calma, a gente vai descobrir isso juntos. E aí você começa a colocar cada sonho, cada objetivo, um valor. Rafa, eu quero trocar de casa, para quê? Não, porque eu sei que, sei lá, hoje eu moro num sobrado, mas eu vou ficar velho, eu não vou poder subir escada. Legal, propósito de um discípulo de Cristo. Né? Não quero mostrar nada para ninguém. Eu quero glorificar o Senhor e ter segurança na minha velhice. Perfeito? Quanto custa essa próxima casa que você quer ter? Vamos planejar isso juntos, gente? Quantos sonhos você tem?
Quais são os seus sonhos? E a pergunta principal é: quanto custa cada um desses seus sonhos? Todos os clientes que trabalham comigo e contratam a minha mentoria, eu sempre os convido a fazer um quadro dos sonhos. Eu tenho o meu aqui no meu próprio celular. Quando eu ligo o meu celular, ele já aparece aqui na tela na hora. Aqui mostra eu com, sei lá, 90 anos, possivelmente, pode ser, se meu quadril deixar, né? Na minha casinha de madeira, na frente do lago, vendo o pôr do sol. É essa a minha meta de vida. Lá no fim. Mas até chegar lá, eu tenho aqui viagens para a Argentina, viagens para Orlando com meu filho, eu quero ver a aurora boreal, eu quero glorificar Deus lá na Escócia, olhando a magia de uma aurora boreal. É o meu culto a Deus. Lá na Escócia eu quero fazer isso. E tem tantos outros sonhos aqui diante de Deus, os bens que eu quero ter, os meus negócios, a conclusão do meu mestrado. Então tem tantos sonhos. Mas, irmãos, o que adianta você ter um sonho se você não tem um plano? Até para que eu possa também mensurar se isso vai ser possível ou não. Jesus fala aqui, ó, que vergonha se eu tiver um projeto, um planejamento e não conseguir executá-lo. Então, quanto custa esses seus sonhos? Como coloca isso diante do Senhor? Tem outro tema que eu trago dentro da minha mentoria também, é o conceito de caro ou barato. Né? Por exemplo, irmão, vamos lá, esse celular aqui. Ele é caro ou barato? Paguei R$ 2.000 dele. É caro ou barato? Aí que em finanças a gente sempre fala aqui, ó, depende. Quem já é pai e mãe aqui sabe, né? Tem uma época da nossa vida, quando a gente tem filho pequeno, a gente faz os cálculos da nossa vida baseado em fraldas. Depois em leite, aí depois na mensalidade da escola, ou coisa assim e tal. São fases da vida da gente, né? Rapaz, dá para comprar quanto pacote de fralda isso aqui, gente? Né? Tudo depende de finanças, porque vai dentro de um conceito, primeiro, da sua capacidade de pagamento e da necessidade que você tem em utilizar aquele recurso. Rafael, explica melhor. Vamos lá. Imagine uma pessoa que tenha uma remuneração média aí de R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês, deixa eu abrir a calculadora para me ajudar aqui, porque depois que você usa a calculadora, o cérebro não funciona mais. É uma coisa ou outra. R$ 2.000 por mês. Em média, uma pessoa CLT normal trabalha 144. Quantas horas mesmo são por mês? 220. 220 horas. Ou seja, vamos arredondar aqui para facilitar a minha vida. Uma pessoa que tem uma remuneração média de R$ 2.000, ela recebe R$ 9 por hora. Vamos fazer 10, tá? Para ficar mais fácil a nossa vida, tá bom? Obrigado. R$ 10 por hora. Aí, você vai no McDonald's, que foi tema da nossa última conversa, e consome ali um lanche de R$ 40. Para você, isso é caro ou barato? Meu Deus! Mas e se for o aniversário do seu filho? E ele pediu como presente isso? Financeiramente é caro, preço é caro, mas o valor, ok, está no orçamento. Entende, gente, onde eu quero levar vocês a refletir? O convite a vocês aqui é não fazer as coisas mais no piloto automático. Não é porque o outro faz que você faz. Minha mãe falou, você não é todo mundo. Né? A pessoa fala assim, mas Rafa, por que você não acredita? Não, porque eu preciso entender o propósito. Que bom você aqui, Eric. Feliz de te ver, mãe. Você tem que entender o propósito de cada uma das coisas. Quando eu comprei esse celular, eu falei assim, puxa, para mim isso é caro ou barato? Eu falei, depende. Eu tinha um celular que me atendia até que bem. Só que ele começou a travar, porque ele mora na cheia. E eu trabalho com o celular. O dia inteiro, fico mandando mensagem para cliente, conversando, tiro foto, manda planejamento, manda planilha, não sei o quê. Assim, puxa, para mim, o celular, ele é um investimento. Né? Esse é um conceito que a gente vai trazer. Então, o primeiro desafio que eu quero que você pegue a sua renda mensal, divida pelas horas de trabalho, por 200 e quantas por? 220. Divida por 220 e guarda esse número na sua cabeça. Porque todas as decisões que você vai tomar, você tem que fazer cálculo de quanto esforço você está colocando naquilo, para saber se aquilo é caro ou barato. Se aquilo realmente faz sentido para você ou não. Se é adequado para você ou não. Pode passar mais uma? Identificar também, o segundo pilar aqui do controle orçamentário, é identificar as despesas e organizá-las por categoria. Né? Orçamento doméstico, como o próprio diz o nome, é uma tarefa
do domicílio, é uma tarefa da família. Porque não adianta você ter uma clareza disso se o seu cônjuge não tem, se seus filhos também não entrarem. Vai virar uma disputa, uma guerra terrível, se não houver um consenso, principalmente entre os líderes da casa, que é o marido e a mulher. Então, eu convido aqui vocês a refletirem sobre o orçamento e entender o que é essencial, o que é supérfluo e o que é desperdício. Vamos lá, vamos fazer esse exercício juntos aqui. Primeiro vamos no conceito, né? O que é uma questão que é essencial? Essencial é para viver, gente. Essencial é vida, é moradia, é saúde, educação, transporte, isso é essencial. Tá? Roupa, depende da roupa, é essencial. Né? Uma roupa básica é essencial. O que é supérfluo? O supérfluo, o nome é meio pejorativo, porque parece que é uma coisa que não tem importância, mas tem. Tanto que eu geralmente troco a palavra supérfluo, eu gosto de usar ela para dar uma impactada, mas aí depois eu amenizo. Né? Supérfluo é aquilo que a gente chama de necessário. Necessário não é essencial, mas ele é necessário. Lazer, despesas pessoais, presente. Então, por exemplo, para alguns de vocês, né, um exemplo aqui, né, para o meu filho, cortar cabelo com o bigode, que a gente corta cabelo com ele, é algo que é essencial. Sim ou não? Ok. Olha bem para mim. Não ria. A minha irmã pegou pesado. Não é desperdício, porque fica muito... Mas de vez em quando o bigode vai lá em casa, fala, bigode, quando eu tô com muita... Eu tenho maquininha, ó, rapidinho, arrumo minha cabeça assim, né? Eu falo, bigode, você tá de boa aí? Ah, não, tô com um minutinho, assim, dá pra dar um trato aí, velho? Tá bom, Rafa, senta aí. Eu gosto de conversar com ele, né? Então já puxa aqui a cabeça também e tira. Mas não é essencial pra mim. Quando o bigode vai lá e tem um tempo, pra mim, é o necessário, é o supérfluo, mas eu como gosto muito dele, eu faz aí, vai, tamo junto, né? Entenda a consciência de cada coisa. Outro conceito bem interessante sobre isso, dentro da minha prática do meu dia a dia. O meu carro, eu tenho esse carro já há 10 anos. Tá precisando trocar, né, irmão? Ele é muito bom, mas tem alguns barulhinhos que estão me irritando já. É muito tempo junto já. Mas eu gosto dele, me atende bem. Mas vejam só, olha as fases da minha vida com esse carro, por exemplo. Quando eu comprei ele, eu trabalhava no banco e eu fazia muita visita para cliente. Então, assim, eu tinha que ter um carro bacana, um carro bom, porque eu estou, né, com ar-condicionado pelo menos e seja confortável, porque eu ia para lá e para cá com muita frequência. Pergunto para vocês, esse carro para mim é essencial, supérfluo ou era desperdício? Essencial. Muito bem, eu também trabalhava um pouco longe da minha casa. Bem, hoje o meu principal escritório é em home office. O meu carro a gente utiliza para levar a minha filha para a estação de trem e para alguma coisa, visitar um parente, ou até uma visita para cliente e tudo mais. Pergunto para vocês, hoje, meu carro ele é essencial, supérfluo ou desperdício? É supérfluo, porque eu podia ir de Uber, né? Ela podia descer, eu moro no centro, detalhe que eu não falei, eu moro no centro de Santo André. Ela pode ir para a estação a pé. É. Então, ele é necessário, assim, ele é essencial. Não é essencial. Ele é necessário. Dá para fazer de bicicleta isso, irmãos? Né? Agora, irmãos, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei e morei lá em Manaus. Esse carro ficou parado na garagem praticamente 6 meses, sem ninguém nem ligar ele. Aí eu pergunto para vocês, esse carro era essencial, supérfluo ou desperdício? Desperdício. Tava lá perdendo dinheiro o carro, os pneus murchando, ninguém usava o carro para nada. Entendam, o que é supérfluo para você? O que é necessário para você? O que é desperdício para você? Quem pode dizer isso? Você mesmo. Agora, a relevância dos valores de cada uma dessas questões, só você pode dar. Agora o que eu convido você a fazer? Pega o seu extrato bancário e cartão de crédito. Compra aquelas maquininhas, aquelas canetinhas marca-cores, sabe assim, ó? Anota. E aí meu conselho ainda são 3 cores. Você tem que investir, irmãos. Tem que investir. Pega a amarela, pega a laranja e pega a verde, por exemplo. Grifa lá, um exemplo, lá, com verde, aquilo que você acha que é essencial. Ok, é verde. Grife em amarelo aquilo que você vê como supérfluo, como necessário. Mas assim, sabe? É necessário. Pum. E marca aquilo que é desperdício em laranja, por exemplo. E começa a fazer uma gestão melhor do seu fluxo de caixa, do seu orçamento. Convide a família à mesa para analisar aquilo que realmente
é necessário para você. E faça, irmãos, um registro. Estou tentando passar. Clica aí, minha mano. Aê, obrigado. E registre e acompanhe essas despesas a priori, diariamente, depois semanalmente, depois mensalmente. Não adianta nada você pegar seu extrato bancário só no final do mês. Isso não é controle, tá? Vocês já te explicaram isso. Olhar o extrato bancário só no fim do mês não é fazer nenhum tipo de gestão. Você não está fazendo nada. Já queimou, né? Um conselho, por exemplo. Geralmente o pessoal pergunta assim, Rafa, como que eu posso fazer o melhor controle das minhas finanças? Vamos lá, Rafa, eu tenho uma receita de R$ 2.000 por mês. Então, você entende que você tem de despesas fixas, essenciais, sei lá, R$ 1.000 de despesas essenciais, que a média é 50%. Ok. Logo, você tem R$ 1.000 para poder consumir também ao longo do ano, ao longo do mês, né, dentro daquilo que você julga ser importante dentro das suas questões de necessidade, né, que são os seus supérfluos. Bem, se eu tenho 4 semanas no mês, R$ 1.000 dividido por 4 dá quanto? Então, eu preciso ter um controle, cada um faz segundo a proporção da sua renda, ok? Então, vou acompanhando as minhas despesas semanalmente e ela não pode exceder a 250. Faz sentido isso, irmãos? Porque você vai ter um controle da vida financeira na palma das suas mãos. Você tem que ter disciplina. Anote isso. Pode ser num caderno, planilha, aplicativo, não importa como. Mas faça. Por quê? Acompanhar não é conferir. É você, de fato, fazer gestão daquilo. É curioso que, por exemplo, quem trabalha em empresa acompanha suas métricas de trabalho, acompanha a meta que você está fazendo ali do seu desempenho. Né? Esses dias eu atendi um rapaz que era Uber, aí ele falou assim, não, que eu tenho que fazer uma meta todo dia de tanto de receita. Aí eu falei assim, tá, mas como estão suas despesas? Ele não faço a mínima ideia. Legal, a gente tem que ter uma ambição de quanto vai conquistar, mas não adianta eu abrir a torneira se o ralo está aberto. Vai vazar tudo, irmãos. Faz sentido, irmãos? Eu estou um pouquinho correndo porque eu queria deixar um pedacinho para depois vocês fazerem, tirarem suas dúvidas e fazerem perguntas, tá bom? Olha lá o que fala aqui, ó. Planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado come cru. Opa, também. Mas sempre acaba na miséria, que é o conceito da ganância. Olha o texto que nós vemos aqui. Quem começa a construir uma torre sem nem calcular o custo? Irmãos, quanto é que custa você criar o seu filho até os 18 anos? Não sei. É caro ou barato? Não sei. Entendeu? Olha só, queria trazer para vocês algumas notícias importantes aqui, ó. Que é muito necessário e real. E detalhe, irmãos, eu nem coloquei esse slide aqui para não escandalizar os irmãos. Brasileiros perdem 24 bilhões em apostas online. O Jusilei, quem torce pro Corinthians aqui? Vai, Corinthians! Amém, irmãos? Eu sou um corintiano não praticante, amém? Pra mim, o Ronaldo tá no gol ainda, Marcelinho Carioca bate falta. Esse sou eu aí, mas tá tudo bem, eu sou não praticante. Faz tempo que eu não vou lá. Mas, ó, o cara perdeu 45 milhões em golpe de criptomoedas. Né? 35% dos jovens estão trocando a faculdade por bets. A gente faz um trabalho missionário na igreja, chama Hands in Action, mãos em ação. Então a gente junta uma galera e a gente faz um trabalho de evangelismo urbano dentro de comunidades. E quando nós conversamos com alguns jovens, é impressionante a falta de perspectiva. Irmãos, o evangelho, ele é uma boa nova. O evangelho é uma boa notícia de que o Senhor Deus veio ao mundo para nos salvar e nos deu um caminho para chegarmos ao céu. Aqui está tudo aqui na palavra. Este é o caminho. Aí você chega num jovem de 11 anos, 10 anos, ele fala assim, meu, o que você quer ser quando crescer? Vou falar o que eles falam. MC, youtuber, motoboy ou traficante. Aí eu estava fazendo pipa com um desses jovens, né? Batendo papo assim, conversando, e eu falei para ele, cara, você faz bem pipa, bicho. Pô, você manda mó bem, você podia ser arquiteto. Aí ele falou assim, o que é isso, tio?
Aí eu falei assim, sabe essa rua aqui, perto de ter os prédios enormes e tal? É esse pessoal que faz o desenho desses prédios, que decora. Mas quem ajuda a construir isso é uma engenheira. Ele falou, nossa, tem isso, tio? Eu falei, sim, você pode ser um excelente engenheiro. Aí ele ficou olhando assim pra cima. Por que que eu compartilho essa mensagem? Olha como o evangelho é muito mais do que só pregar a palavra, né? Salvação, vai pro inferno, pro céu, tal. Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês, especificamente. Há 20 anos atrás, eu era um jovem, não, 25 anos atrás, né? Eu era um jovem obstinado e apaixonado pela palavra, assim como eu sou ainda hoje. Eu queria ser missionário. Eu vivia, assim, um momento de conversão tão impactante que tudo que eu queria é sair pelo mundo pregando o evangelho. Falar para todo mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa era meu propósito de vida, minha filosofia de vida. E eu comecei a me envolver com o pessoal da Jocum. Alguém conhece Jocum aqui? Jovens com uma Missão? E aí, isso já estava lá com uns 17 anos e tal. E uma conversa com um dos missionários, dos coordenadores da Jocum, o rapaz falou assim, cara, o que você quer ser da vida? Você vai se formar em quê, né? Eu falei, não, cara, eu vou fazer teologia. Nada contra isso, tá, irmão? Só um exemplo que eu vou usar. Eu quero fazer teologia, eu quero sair pregando o mundo, eu quero falar sobre o evangelho. Ele, pô, meu, você fala mó bem, cara. Você deveria ser advogado ou trabalhar com a parte de é, comércio exterior, mas a tua praia, cara, pelo que você fala assim, meu, você deveria ser um advogado e ser um embaixador. Eu falei, você não me conhece que é embaixador? Eu? Embaixador? Gente, até os meus praticamente 20 anos, eu morei num cortiço, aqui em Santo André. Era uma casa nos fundos da casa da minha avó. Minha avó morava com meu tio, com mais três, meu tio, minha tia, né, e mais três irmãos. Numa casa do lado morava minha tia-avó com a minha bisavó. Eu morava com meu pai, minha mãe e minha irmã dentro de um quarto e cozinha. O meu banheiro era daqueles de louça cor-de-rosa, sabe assim? Todo mundo identifica? É ali que eu estudava, né? Por quê? Quase eu derrubo o violão do irmão, misericórdia. Por quê? Minha mãe era manicure. Então, na cozinha de casa era o lugar onde ela trabalhava, onde ela atendia as clientes. Não tinha onde estudar na cozinha. Meu pai chegava em casa, não podia ficar na cozinha e ficava no quarto assistindo TV. Então, eu me trancava no banheiro para estudar. Essa foi durante a minha infância toda. Rafa, onde é que você dormia? Enquanto meu tio não morava na frente de casa, eu até dormia com a minha avó durante um tempo, para ela não ficar sozinha na casa dela. Mas aí meu tio foi morar lá, eu comecei a dormir aonde? O caçula, adivinha? No chão. Tinha um colchãozinho que eu dormia no chão. E por lá fiquei muitos anos até poder conseguir ter minha própria casa, me casar e tudo mais, né? Essa foi minha vida durante muito tempo. E aquela palavra me impactou de uma maneira tão poderosa. Eu falei, cara, eu, embaixador? Ele é. Nós precisamos de embaixadores. Porque se você quer que a palavra chegue em países onde há grande perseguição, onde não há o evangelho, nós precisamos de embaixadores, até para poder proteger os missionários que ali estão. Porque os missionários, quando estão perseguidos, eles vão procurar refúgio nas embaixadas. Nós precisamos de embaixadores, mas eu ouvi aquela palavra, mas meio que relutei aquela palavra. Cheguei com 17 anos e falei assim, mãe, eu quero ser missionário, vou pregar o evangelho, tal. Aí minha mãe falou assim para mim, filho meu? Não. Eu tenho, só para quem sabe entender o contexto, tá? A minha família é da origem da Assembleia de Deus, a minha família por parte de pai, conheceram os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Davi. Daniel Berg foi padrinho de casamento da minha tia. Então, na minha família por parte de pai, eu tenho muitos primos, são pastores, tios, então assim, tem uma família que tem uma grande proximidade com o evangelho. Só que, paralelo a isso, a gente via muita miséria no meio deles. A gente tendo que socorrê-los financeiramente, a gente ajudando eles. Minha mãe, com muito medo disso, falou uma palavra para mim. Olha a importância da palavra das mães, né, para guiar os filhos. Minha mãe falou o seguinte para mim, Rafa, você não. Você vai se formar, você vai trabalhar, vai ter o seu próprio negócio, e aí sim, você pode pregar o evangelho aonde você quiser. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, você vai estudar. Eu falei, mãe, fiquei bravo, fiquei chateado, irmãos. Fiquei um ano sem estudar, magoado com aquela palavra da minha mãe. Mas vou dizer para vocês, foi a melhor coisa da minha vida. Depois disso eu comecei a trabalhar e eu comecei a ver a importância de investir, de poupar.
E a cada dinheiro que eu investia, eu via que ele rendia alguma coisa. Eu falei, opa, se o meu custo de vida for lá 5 mil reais, e eu tiver lá 500 mil reais, a 1% ao mês, eu já vou ter a quantidade de dinheiro suficiente para poder ser um missionário. Se é isso que Yahweh plantou no meu coração, é isso que eu vivi. E por esta causa e por este propósito, eu trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro para construir. Aí, irmãos, eu fui viajar com um grupo de missionários para o interior do Pernambuco. E de lá eu falei para minha mãe, mãe, eu tô aqui, em Pernambuco, levando a palavra de Deus. Que legal, filho. Falei assim, e detalhe, mãe, eu paguei a passagem, eu tô pagando minha hospedagem, e eu não precisei pedir um centavo para ninguém. Irmãos, essa é a minha experiência. A Bíblia fala que os obreiros são dignos do seu salário. Mas essa foi a palavra que minha mãe lançou para mim. E é por essa palavra que eu vivo. É por essa palavra me guiou a vida inteira. E eu aprendi a cuidar muito bem das minhas finanças como um bom mordomo, como um bom administrador de talentos que o Senhor me confiou. Porque as finanças é um dos talentos que Deus me deu. E por esse talento eu preciso trabalhar muito bem. Então, vejam só, pesquisa diz que 58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças. A gente gasta um tempo lascado na frente da televisão, mas não para um minuto e fala assim, amor, vem cá. Quais são os seus sonhos, amor? Qual que é o sonho do teu marido, da sua esposa? Quais são os seus sonhos? Né? A minha esposa tinha um grande sonho, desde a infância. Ela sonhava em ser médica veterinária, né, pô? E ela trouxe isso pra mim. Falei assim, puxa vida, Rafa, eu tenho muita vontade de fazer medicina veterinária e tal. E curtando aqui história, né? Eu vi que isso era um valor para ela. E é um negócio, a gente trabalha com mentoria. É totalmente diferente, a gente trabalha com mentoria de negócios, né? E eu falei, pô, mas isso é importante para ela? Eu falei, amor, então vai se matricular, vai estudar. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu falei assim, eu não sei, pode não fazer nada com isso, mas se é o seu sonho, e Deus está nos dando condição hoje, vai viver o seu sonho. Qual é o sonho do seu marido? Qual o sonho da sua esposa? Qual o sonho do teu filho? Quanto custa esse sonho? Outra coisa importante, né, que as universidades do Kentucky diz que as pessoas que ganham na loteria, de 3 a 5 anos depois perderam tudo. A sua confiança, irmãos, não está no dinheiro. A nossa confiança não está numa loteria. A nossa confiança não está na mega da virada. Irmãos, isso é uma grande ignorância. Vocês viram agora recentemente o brasileiro que ganhou 200 milhões? O que aconteceu com ele? Morreu uma semana depois. Eu até lembrei daquela palavra que diz assim, tolo, esta noite pedirão a sua alma. A gente não sabe, né? A gente não sabe o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, veja só, quero mostrar para vocês agora a importância também de cuidando bem do dinheiro para a gente não ter dívidas. Então, veja só, a palavra de Deus em Provérbios 22, 7 diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Rafa, você está falando para eu nunca me endividar? Depende. Meu conselho é que você tenha dinheiro primeiro. Por quê? Porque dívida pode ser até uma bênção para você alavancar a sua vida financeira. Mas isso é tema para uma outra palestra que eu posso trazer para vocês aqui. Como fazer dinheiro com dívidas também, que é uma palestra bem interessante. Como que você quita as suas dívidas? A gente viu aqui que a população, 80% da população brasileira está endividada. Como é que a palavra do Senhor vem e nos orienta aqui para que a gente possa, já a partir de hoje, transformar nossa vida financeira, né, e começar a organizá-la de uma maneira que eu não tenha mais dívida? Primeiro, tem um orçamento mensal. Sabe o quanto você recebe, aonde que você investe o seu dinheiro, seja eles bens essenciais, supérfluos ou nos desperdícios. Classifique as suas despesas, as suas dívidas. Eu sei, irmãos, que isso aqui dói, viu? Isso aqui machuca, mas tem que colocar em cima da mesa. Põe ela em cima da mesa e verifique quais são dívidas boas e dívidas ruins. Rafa, tem dívida boa? Claro que tem, irmãos. Existem dívidas que são boas. Por exemplo, as dívidas que têm baixíssimos juros, que você paga a sua casa. Ela é boa ou ruim? Sem ela você não tem sua casa. Então pode ser que ela seja ótima. Agora, o seu cheque especial, o seu cartão de crédito que você usou para comprar sapato, que você, não sei, um exemplo, tá? Só estou de olho. Brincando aqui. Ela é ruim. Qual que você tem que pagar, por exemplo, irmãos? Uma dívida, vamos lá, uma brincadeira aqui com vocês aqui, uma pesquisa, né? Você tem a sua casa, está financiada,
a um juros de 9% ao ano. Né? E aí você tem um seu cartão de crédito, que a parcela vai dar 100, R$ 200, a sua casa 2.000, tá? E o cartão de crédito é 200, mas o juros do cartão de crédito é de 12% ao mês. Qual você deve pagar primeiro? A sua casa, realmente a sua casa, ou o cartão de crédito? O cartão de crédito. Priorize sempre o pagamento das dívidas que têm maiores juros. Mas, Rafa, eu não vou pagar minha casa? Claro que vai, só que você vai pagar, só que o juros é tão baixinho, você pode ficar um ano devendo a sua casa, que não vai dar nem juros do cartão de crédito, que era um mês só de juros que você pagar. Então, não se iluda com a quantidade do volume financeiro. Atenção aos juros. Outro conselho muito prático é unificar as suas contas todas numa data só, uma ou duas datas. Em casa a gente faz isso. Eu tenho duas datas de pagamento, dia 10 e dia 25. Ah, vai vencer no dia 15. Não, não, não. Ou vai para cá ou vai para lá. Dia 15 eu não pago. Né? Irmão. Dia 15 eu não... Irmão, é verdade isso. A escola do meu filho vence acho que no dia 5. Eu já pago no dia 25. Pago antes. Por quê? Porque eu não quero ter aquela coisa na minha cabeça de ficar pagando. Meu tempo é muito valioso para ficar pensando no que eu tenho que pagar. Tem que pagar, tira da frente. Não é uma dívida essencial? Então tira da frente. Pago tudo numa data ou em outra data. Né? Substitua financiamentos ruins por bons, caros por baratos. Sabia que dá para fazer portabilidade de dívida, irmão? Vocês sabiam disso? Você está com uma dívida lá pagando um juros absurdo. Você pode ligar para outro banco e negociar a redução dessa dívida. Não te custa nada, tá? Você economiza e ganha um troquinho bom. Então façam isso. É importante fazer isso. E se necessário, irmãos, busque uma outra fonte de renda para você complementar a sua renda. Tá? Venda algum bem para quitar dívidas. Irmão, dívida é terrível. Quem toma dinheiro emprestado e não tem dinheiro é escravo de quem empresta. Então, tome muito cuidado com isso, porque você pode levar sua família à ruína com dívidas e juros. E claro, um bom conselho aqui que eu quero trazer para vocês é, se você não comprar, o desconto é maior. Esse é clássico, né? Eu adoro o Júlio, ele me representa. Tem 2 empregos, né? Ele vai assim, apaga essa luz porque gasta 3 centavos. Ele é um excesso também, né? Mas é caricato, mas ele é relevante a gente refletir. Da importância de se administrar bem os recursos que o Senhor nos deu. Né? Falar bem, falando de utilizar bem os recursos que Deus nos deu, nós não somos gato. Olha quem é gato aqui, irmãos. Vocês são bonitos, eu sei bonitos. A minha também fala. Mas é pelo que a Bíblia diz aqui, que cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, assim, eu não tenho 7 vidas, eu tenho uma só. Eu preciso cuidar muito bem dessa vida que eu tenho. Nesse livro que eu trouxe aqui para vocês, é um livro secular, não tem princípios bíblicos nele, claro, toda a minha vida é permeada por princípios bíblicos, mas eu escrevi ele para o público em geral, eu dou muita palestra também em empresa, né, para associações, enfim, então eu escrevi esse livro para o público em geral. E eu trato dessas questões sobre a fase da vida das pessoas, como transformar a sua vida financeira. E aqui eu já queria trazer, né, dar de presente para o João também, que representa aqui toda a igreja. Ó, isso aqui é um presente nosso aqui para você, João. Passa a de palmas. E nesse livreto, nesse pequeno livro, eu trago conceitos, irmãos, das fases da vida da pessoa e os cuidados e atenção que você tem que ter em cada fase da sua vida. 99% dos brasileiros ainda estão nessa fase, que é o sofrimento. Tem as suas despesas aqui, mas não tem noção de como que é a sua despesa. Vive igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Né? Não definir o seu padrão de vida, porque tudo que vê na internet, tudo que um amigo fala, ele quer fazer, não consegue comprar um ovo para comer, mas viu na internet que o bife Angus ou Wagyu é o melhor. Nossa, eu quero comer, porque eu mereço. Aí vem aquela frase ridícula, né, do eu mereço. E agora tem uma outra na moda que eu infarto 3 vezes, mimimei. Você é criança agora, criatura, pra ficar se mimando, cria vergonha na tua cara. Tu é adulto. Ai, gente, eu me mimei. Te ferrar que mima a gente. Mimar marmanjo, né? Gente, eu ouço isso. Eu tinha uma cliente, ela falou isso pra mim uma vez, eu não entendi na hora.
Ai, Rafa, eu fui pro shopping essa semana, acabei gastando um pouco mais aqui, porque eu me mimei. Falei, eu fiquei imaginando ela, assim, sabe assim, no colo dela. Aí eu falei assim, desculpa, você pode explicar pra mim o que seria mimimar? Não é porque assim, eu sou muito literal, minha cabeça é esquisita. Ela, não, porque eu tava lá, vi uma roupa, eu falei assim, mas era necessário? Faz as perguntas. Você precisa? Era necessário? Tava no seu orçamento? Tinha... Ah, não, mas eu me mimei. Eu falei assim, você não está se mimando, você está se afundando. Então eu falei assim, me afundei. Troca, né? O verbo. Não é mimar, é afundar. Né? E aí, por que a gente sofrimento? Porque a gente está pagando conta, tem dívida, está todo atropelado aqui. Você só consegue passar de fase. É igual no Mario, sabe? Tá todo mundo caindo no túnel. No túnelzinho, né? Você só consegue passar de fase se você mata um chefão. O chefão aqui chama-se reserva de emergência. Quando você consegue acumular um recurso suficiente para você, se acontecer alguma emergência na sua vida, você conseguir ter dinheiro para pagar, aí você entra na fase da acumulação. Ufa, você passa a quebrar, você passa a parte das ondas do mar mais bravas ali, sabe? Tem uma marolinha, mas é mais tranquilo. Na fase da acumulação, meus irmãos, qual que é o problema da fase da acumulação também? É quando você consegue dinheiro e você não tem propósito para esse recurso, o que você faz? Gasta. Não gasta, torra. Ela fala assim, não, porque eu vendi minha casa, cadê o dinheiro? Acabou, isso aí, você falou, acabou. Ó Deus falando aí. Irmão, só que a gente tem que ter a consciência que nós vamos trabalhar. Nós temos a capacidade de gerar receita. Eu adoro o americano, que o americano fala make money. Eu adoro essa frase porque assim, eu tenho a capacidade de fazer dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Ninguém ganha dinheiro aqui. Quem ganha dinheiro é criança, do pai, ganha mesadinha, ganha. Né? Criança ganha dinheiro. Nós fazemos dinheiro. Nós trabalhamos para receber dinheiro. Então, isso que é importante. Só que a nossa capacidade de fazer dinheiro, ela é limitada pela nossa idade. Vai chegar um tempo, né, em que a gente não vai ter mais capacidade física, de saúde e até intelectual, cognitiva, de fazer dinheiro. Fica mais limitado. Então você tem que pensar que vai chegar uma hora que você vai ter que consumir esse capital. E se você não consumir todo o capital, você tem que já preparar como é que vai ser a sua sucessão. Porque se você, a única certeza que nós temos é que um dia nós estaremos naquele grande banquete junto ao nosso Senhor. Amém? Mas os que vão ficar aqui, como é que a gente vai deixar aprender as coisas? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre isso. E por isso, irmãos, investir é tão importante, é tão necessário. Pode passar para mim? Opa, foi duas. Pode ir mais uma, volta? Isso. Quando a gente fala em investir, o primeiro pilar extremamente importante da linha do investimento é você trabalhar. É o seu trabalho diligente e responsável. Olha as formiguinhas ali, ó. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, não têm chefe, ninguém as governa, mas elas guardam a comida no verão, preparando-se para o... Irmãos, o inverno vai chegar na sua vida. No mundo, nós teremos aflições. Em algum momento vai chegar o inverno. Se agora é o verão da sua vida, se prepare, poupe, invista, se dedique nisso. Então esse texto aqui fala para a gente a importância de um trabalho diligente e prepara para o futuro. Essa geração atual aqui tem tido uma conversa meio curiosa. Assim, não, que eu preciso trabalhar com aquilo que eu gosto, o que eu amo. Irmãos, quem gosta de comer pizza aqui? Eu adoro. Pizza não é bem comum brasileiro adorar, né? Você gosta de pizza? Mano, eu gosto de... Qual que você gosta mais? Queijo. Eu adoro de queijo também. Mussarela como eu gosto. Se botar um bacon ainda, meu irmão, e borda de catupiry. Apaixonado também. Por mim, a pizza tinha só as bordas, né? Adoro. Agora vamos lá, irmãos. Vamos fazer um exercício aqui? Todo mundo gosta de pizza. Cada um tem um sabor diferente, mas gosta, sim? Tá bom. Agora eu vou te dar a pizza para você comer no café da manhã. Bênção, né? Adoro. No primeiro dia. Aí no almoço, o que vai ter para comer? Pizza. Ai, que delícia. Tô no céu aqui, né?
Aí na janta, você vai comer pizza também na janta. Ai, dá para variar o sabor? Não. No outro dia vai ter pizza também no café da manhã. E depois de uma semana, você só vai comer pizza. Pizza, pizza, pizza. Você vai continuar gostando de pizza? Virou. Me convida, irmãos, eu adoro. Vamos treinar depois, contrata personal para treinar. A questão é, pizza, eu adoro pizza. Mas tem hora, irmãos, que pizza me enjoa. Eu gosto de pizza também. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sei o quanto o meu trabalho impacta na vida das famílias. O quanto que eu consigo apoiar as pessoas a encontrarem seus propósitos, a investirem com propósito, a você desempenhar um papel relevante na sociedade. Eu vejo o meu trabalho trazendo essa visão do reino de Deus, a importância de você ter uma organização financeira para ter uma vida digna na terra e manter a obra de Deus viva, funcionando através da sua vida e através da sua família. Eu sei que o meu trabalho faz isso. Só que essa reflexão é 20% do dia, porque 80% é problema, gente. É problema. É cliente com problema. E me liga porque tem muito dinheiro, que tem pouco dinheiro, que não sabe o que faz. É problema. Então, assim, trabalho, gente. Trabalho. A gente glorifica a Deus através do nosso trabalho. Porém, a gente tem que entender que nem todo dia, 100% do tempo do nosso trabalho, vai ser gostoso. Só que tudo que você faz, faça para a honra e glória de Deus. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Senhor. É lá o seu principal lugar, o seu principal campo de ministração da palavra. Também, irmãos, cabe a nós o trabalho de multiplicar como administrador fiel dos recursos. O Senhor nos confiou um recurso, pouco, muito, não sei, a cada um Deus deu uma quantia. Administre bem essa quantia, porque nós vamos prestar conta diante de Deus um dia do que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor tem nos confiado. Diversifique, irmãos. Olha o que a palavra diz ali em Eclesiastes capítulo 11. Reparta com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal vai acontecer na terra. É igual eu falei para vocês aqui de manhã sobre os nossos avós, né? Tinha lá uma vaquinha, tinha ali uma ovelhinha. A gente não sabe que bicho vai estar vivo, cara. Meu tio tem uma fazenda aí, mó barato, cara. Porque quando chove forte e troveja, as galinhas morrem. Sabe que galinha tem infarto? Fica com as unhazinhas roxas. Vaca, você vê aquele monstro que é uma vaca, né? Você viu assim quando e a vaca foi pro brejo. Sabe por que isso é ruim? Porque se ela tola, ela morre. A vaca é um monstro daquele tamanho, é tonta assim, é. Se a vaca toma susto, ela morre. São animais muito sensíveis, que a gente não faz ideia, né? Se uma raposa entra no, se um lagarto, uma raposa entra no galinheiro, ele arrebenta com a criação, ou se uma jaguatirica, alguma coisa assim. Então, a gente não sabe aonde que vai estar, né? O que vai dar. Então, passo a passo, vá diversificando. Concentre-se no seu trabalho primeiro. Seja o melhor no que você faz. Se especialize. Faça muito dinheiro daquilo. A partir do ponto que você consiga transbordar de recurso. Transbordou, você começa a colocar copinhos desse dinheiro, desse recurso, para que você possa realmente ter saúde financeira. Evite, meus irmãos, a todo santo custo a ganância e o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é um servo. Ele está aqui para nos servir, está aqui para pagar a sua conta de água, de luz, o seu convênio médico, se você o tiver. Ele está aqui para sim colocar comida na sua mesa. Ele está aqui sim para que você tenha uma alma generosa e acolha as pessoas que estão passando necessidade. O dinheiro está aqui sim para que você possa pagar por essa infraestrutura e aí você ter esse momento de comunhão. Olha que ar-condicionado maravilhoso, iluminado, com som. Tudo isso aqui está para a glória de Deus. Então, porém, irmãos, nosso coração nós não temos que ter nosso coração voltado para o amor ao dinheiro. É isso que aconteceu com aquele jovem rico. O jovem rico, quando ele chegou diante de Jesus, é uma passagem bem interessante, né? Jesus chega assim para o jovem rico e fala assim, Jesus, ele fala, mas Senhor, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus falou, segue os mandamentos. Aí ele respondeu, mas eu faço isso. Só que Jesus falou no meio daquela parábola, Jesus, no meio desse texto, ele acrescenta algo mais. Jesus fala que ele não deveria lesar as pessoas. Ele fala assim, você quer mesmo
e entrar no reino dos céus? Vende tudo que você tem. Irmãos, a questão não é ser rico ou não. Jesus andou com muitos ricos. Jesus só teve um enterro digno porque José de Arimateia, que era um homem extremamente rico, foi lá, negociou o corpo de Jesus com o governador. Olha o tamanho do poder e o acesso que esse homem tinha. Não foi qualquer pessoa que tirou Jesus da cruz. Leiam a palavra de Deus com atenção. E vejam quem foi José de Arimateia. Por exemplo, teve vários homens riquíssimos na Bíblia. Tá? E Jesus não os julgou, pelo contrário, andou com eles, ceiou com eles, caminhou com eles, e esses homens sustentaram o ministério de Jesus. Mas falando de José de Arimateia, por exemplo, homem riquíssimo, chegou diante do governador. Todo mundo aqui tem acesso ao governador? Como que você consegue ter acesso ao governador assim, ó, na hora? É muito poderoso, gente. Não é qualquer pessoa. Ao meio-dia ali, quando Jesus começou ao entardecer do dia, Jesus morreu, esse homem chegou e falou assim, ó, quero falar com o governador. E entrou. Falou assim, ó, amigão, eu quero o corpo de Jesus. Como assim, cara? Não, posso pegar o corpo dele? Pode. Antes das 6 da tarde, ele foi lá e pegou ele. A Bíblia fala que José de Arimateia subiu e pegou o corpo de Jesus, botou lá na escadinha, jogou Jesus todo ensanguentado no seu ombro, deitou Jesus e colocou Jesus num túmulo novo. Então, assim, mas eu não posso ser rico. Sim, você pode ser rico. Quem disse que não? Riqueza e pobreza, irmãos, é uma questão de escolha. Você escolhe. Rafael, que palavra dura é essa? Eu vou repetir, para que você possa refletir no que eu estou dizendo. Riqueza e pobreza é uma questão de escolha. Por quê? Mesmo sendo extremamente pobre, você pode começar a estudar, trabalhar, se dedicar. E pode ser que você não seja o homem mais rico do seu bairro, da sua família, mas você tem a condição de mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito humildes. Meu pai foi funileiro, minha mãe manicure, me deram o que tinham de melhor, que era educação. Eles fizeram tudo o que eles podiam. Porém, meus pais foram sempre muito bons administradores. Hoje, na família, é um dos poucos que tem casa própria, que tem um carro bom para poder viver. Vivem com o básico, mas têm dignidade. E muitos dos meus tios que tiveram bens absurdos, hoje vivem dependendo de parentes. Então, tem esse cuidado, tem essa responsabilidade de olhar, né, e poupar o dinheiro. Neste gráfico aqui, eu quero trazer para vocês a importância de ter uma recorrência, uma regularidade nos seus investimentos pessoais. Por exemplo, irmãos, um exemplo que eu coloquei aqui é um depósito mensal de R$1.000. Pode ser qualquer valor, irmão. Eu uso o número só para questão didática, tá bem? Então, Rafa, 100, 200, 300, 1.000, 10.000. Não sei a sua capacidade financeira. Estou citando aqui um exemplo para que você entenda a lógica de como você pode ter rendas passivas, né, de provenientes de juros. Então, por exemplo, você começa a poupar R$1.000 aqui, ó. Demora 6 anos poupando R$1.000 para você receber o seu primeiro R$1.000 de juros. Mas você, depois de 6 anos, já começa, você aplica 1.000 e já está recebendo 1.000. Certo? Entenderam a lógica comigo? Uma progressão aqui dos juros compostos. Só que olha que interessante. Você continuou investindo 1.000, só que de 6 para 9 anos, foi um passinho aqui, né? 9 anos e meio aqui mais ou menos. Foi um passinho. E você está depositando 1.000, só que agora você está recebendo R$2.000. Porque os juros são compostos. Albert Einstein, todo mundo conhece Albert Einstein aqui? Albert Einstein fala que a 8ª maravilha do mundo, sabe qual é? Juros compostos. Que você ganha juros sobre juros sobre juros. Então aqui em 9 anos e meio, você vai estar recebendo 2 vezes o que você está aplicando. Irmãos, de 9 anos e meio para 12 é um pulinho. Você vai estar recebendo 3 vezes. E de 12 para 14, praticamente, 4 vezes. Aonde que está o desafio, irmãos? O começo. Como tudo na vida, o começo que é o grande desafio. Só que vim aqui hoje trazer para vocês que vocês podem, que vocês merecem, que vocês precisam e devem poupar. Mesmo que no começo você não está vendo tanta relevância, persista.
persevere. A obra de Deus precisa que você entenda hoje a importância que você tem para não só contribuir com a obra de Deus, mas que também não seja um peso para a igreja no futuro. E que, pelo contrário, que você seja uma bênção para a igreja. Veja só, olha que interessante. Se a gente colocar aqui, ó, em 20 anos, com juros compostos de 10%, só você vai ter contribuído aqui com R$ 1.000 todos os meses, ok? Só que em 20 anos você vai estar recebendo R$ 7.000 todos os meses. Riqueza e pobreza é uma questão de escolha. Eu sei, irmãos, o quanto é desafiador, muitas vezes, ter algumas escolhas que eu queria minimar, né? Eu queria minimar. Puxa vida, eu queria ter, né, um exemplo. Puxa, eu poderia pegar esse dinheiro que eu estou investindo e comprar um outro carro. Eu poderia estar com uma roupa diferente. Um exemplo, estou citando aqui, sabe? Assim, não sei o que você pode estar pensando, né? Mas o meu convite, irmãos, é que neste momento da sua vida, a partir de agora, você comece a investir. Para que você possa, lá na frente, colher. Meu pai tem uma casa no clube de campo, aqui, a chácara do meu pai, né? E aconteceu uma questão muito específica com a gente, eu vou cumprir para a gente 10 minutos de questões aqui depois de bate-papo. Meu pai plantou um pé de jabuticaba. Esse pé de jabuticaba não dava fruta. Eu falei, pai, corta essa praga desse negócio desse pé, só passa raiva. E meu pai regando. 1 ano, 2 anos. E eu sou mais imediatista, irmão. Eu falei assim, nossa, pai, de novo você vai regar esse troço? Meu pai adubando, e regando, e regando, e regando. Passado 20 anos, 20 anos, apareceu uma florzinha. Pois é, mano, não era enxertado. Praga de... Porque eu falo, pai, que praga de pé isso daí? Porque não era enxertado, era natural. Sei lá, enxertado dá mais rápido, né? E ele, não, vai dar. Agora, irmãos, todos os anos. Aí eu falo, pai, que praga é essa? Porque dá tanto jabuticaba. Reúne os vizinhos todos. Meu pai põe um plástico no chão, ele começa a mexer no galho assim para começar a cair. E passa a mão e trava até as costas, porque tem que travar de baixo. De tanta jabuticaba que dá. A vida nossa é assim, irmãos. Você vai, até que chega uma hora que estoura. E quando estoura, a pessoa fala assim, mas era aquele menino, aquele rapaz? Era ele mesmo. E hoje ele está ali? Sim. Por quê? Porque é ali, ó, é no oculto, é no profundo, é na intimidade. É quando você tranca a porta do seu quarto, apresenta para o Senhor os seus sonhos e objetivos. É quando na porta do seu quarto trancada, junto com o seu cônjuge, você fala, amor, a gente tem que falar da nossa aposentadoria. Como é que vai ser? Eu já tenho conversado com a minha esposa sobre isso, já tenho planejado isso. Se Deus me der saúde e vida para me aposentar, eu já sei o que eu quero fazer. E a gente ora por isso, a gente apresenta ao Senhor nossos planos. Mas eu vivo muito bem o presente, tá, irmão? Eu não fico só lá na frente, não. Não, eu curto bem o presente, eu vivo intensamente, até ansiosamente o presente. E tão intenso que eu vivo ele. Mas eu não deixo de saber quanto que vai custar cada fase da minha vida. Irmãos, para concluir, regras de ouro aqui. Primeira regra de ouro. Abra mais a torneira. Leia, estude, tenha bons relacionamentos. Você é a média das pessoas com que você anda. Você é a média das pessoas com que você segue no Instagram. Se você segue alguém no Instagram que não te faz bem, exclui. Eu parei de assistir Masterchef, irmão. É sério. Eu não assisto Masterchef. Por quê? Eu tenho fome quando eu vejo aquele povo da comida. Não tem uma bendita vez que eu não assisto Masterchef que meu estômago... Não sei, gente. Eu acho que é demoníaco. Eu chego até a orar, assim. Não assisto. E se eu seguir pessoas no Instagram, por exemplo, que me influenciam para aquilo que não é meu propósito, eu estou me desviando do caminho do Senhor. Então, não siga pessoas que não te levem para um propósito. Faça entrar mais dinheiro, tenha mais de uma fonte de renda. Segundo o conselho aqui, na conclusão, fecha o ralo, irmãos. Faça um orçamento. Não adianta entrar dinheiro se o ralo está aberto. E terceira regra de ouro aqui, diminua o seu nível. O segredo de todo o meu sucesso financeiro foi sempre que eu vivi 2 ou 3 degraus abaixo. Então, como a gente calibra isso, Rafa?
Bem, eu era gerente geral de um banco de investimento. Eu vi os meus amigos. Bem, esse meu amigo tem. Não é julgamento, irmão, só uma reflexão, tá? Para a gente ter uma ideia. Puxa, ele tá andando de BMW, ele tá andando de Audi. O outro ele tem tal coisa, o outro tá com uma casa de 2 milhões, não sei o quê. Ok. Mas, bem, mas eu posso viver com um carro de 100 mil, eu posso viver uma casa menor, eu posso. Você consegue? É complicado, você vai ser julgado, tá bom? Então, receba aí, segura. Você vai ser julgado. Mas você consegue? Consegue. Eu vivo bem, vivo. Só que aí, irmão, eu já estou num patamar de independência financeira, só que hoje alguns colegas meus conversam muito e falam, Rafa, pelo amor de Deus, cara, se eu sair do banco eu não sei o que eu faço, porque todo meu salário eu pago dívida. Então, viva 2 degraus abaixo. Porque assim, meus irmãos, vocês terão paz. Deus quer que você tenha vida. E vida em... Será que a gente consegue passar o vídeo lá? Eu separei um vídeo para vocês para concluir. Irmãos, é um vídeo de 2 minutos. Eu vou tentar, vai passar na televisão, vou levar o microfone mais para perto para você assistir. Então, vamos ver se consegue aumentar bem o som.